Antes de começar esse vídeo, gostaria de avisar algumas coisas. Eu vou falar sobre Madoka Mágica. E considerando que não é uma obra comum e sim uma experiência a ser vivida, um spoiler ou outro será comentado. Além disso, se a sua inocência e pureza ainda estiverem intactas, eu tenho uma péssima notícia para você. Madoka Mágica é um anime produzido em 2011 pelos estúdios Shaft, obra original do chamado Magica Quartet, nome do grupo que consiste do diretor Akiyuki Shinbou, escritor Gen Urobuchi, design de personagens Umi Aoki e do produtor Atsuhiro Ikawami, onde nós acompanhamos de perto a vida das Magical Girls na luta contra as malvadas Witches, em especial Madoka Kaname, Sayaka Miki, Mami Tomoe e Homura Akemi, #BestGirl. Magical Girl é a temática de uma obra onde as personagens principais são jovens meninas com poderes mágicos, onde elas usam esses poderes para vencer o mal e salvar o dia. Certamente você já assistiu outras obras assim, como Sailor Moon ou Cardcaptor Sakura, por exemplo. E essa temática ficou tão famosa que inclusive virou um subgênero chamado Mahou Shoujo. E é a partir daí que começamos com Madoka Mágica. Tudo antes de assistir a obra segue esse subgênero, seja o próprio nome, as peças publicitárias ou até mesmo as próprias personagens. Então isso passa a mesma ideia das outras obras Mahou Shoujo, de ser algo inocente e puro. Então quando se aperta o play no primeiro episódio, já entramos com essa inocência e pureza intactas. E no decorrer do mesmo, é justamente isso que encontramos. Vemos meninas fofas e engraçadas, conhecemos a Madoka, uma menina doce que sempre seguiu as regras e nunca fez nada de errado. E Sayaka, que é a sua melhor amiga e aparenta ser uma menina confiante e alegre. Até conhecemos Homura e Mami, duas meninas incríveis em seus respectivos jeitos. E mais tarde somos apresentados ao Kyubei, um gatinho incomum de olhos vermelhos com a habilidade de falar com as meninas. Com o andamento do episódio, você aprende mais sobre as Magical Girls e qual é a razão delas nesse universo, quais os poderes de cada uma e o quão incríveis elas são com esses poderes. E no geral o sentimento é esse, um anime explorando a sua temática de Mahou Shoujo. Claro que tem algumas partes que são um pouco estranhas e parecem fora do lugar, mas nada que atrapalhe demais a sua experiência, até chegarmos no terceiro episódio. Nesse momento você já está mais familiarizado com as meninas, em especial Madoka, Sayaka e Mami. Aprende como esse mundo funciona e até começa a se sentir confortável assistindo a obra. As meninas seguem para enfrentar mais uma das malvadas Witches, e você fica ansioso e até animado para ver as Magical Girls em ação. Como será que elas vão vencer dessa vez? Será que elas vão mostrar mais os poderes? Será que a Mami vai continuar sendo incrível? Não, você não viu a cena errada. E sim, isso é Madoka Mágica. Eu não consigo descrever como essa cena me chocou. Nunca fui pego tão de surpresa assim com o anime antes. Isso é verdade? Ela morreu na frente dos meus olhos? Mas essa não é uma obra Mahou Shoujo pura e inocente? Por que isso está acontecendo? E o pior de tudo, porque esse horror não parece ser estranho e fora do lugar. E foi justamente nesse momento que o quebra-cabeça montou na minha cabeça. Todas as peças se juntaram e mostraram sobre o que de fato essa obra se trata. Madoka Mágica não é apenas uma obra Mahou Shoujo. Na verdade é uma obra aterrorizante, dark, horrível, pesada, desesperadora e deprimente, que usa elementos Mahou Shoujo para afirmar esse terror ainda mais dentro de você. E sabe por que tal cena não pareceu ser fora do lugar? Pois a verdade foi implementada em sua mente aos poucos, uma peça de cada vez, esperando chegar nesse momento para montar o quebra-cabeça todo. Quer ver como? Vamos analisar algumas pistas, começando pela própria abertura. Logo a primeira cena que vemos é a Madoka chorando triste e sozinha no meio do nada. Não só isso, mas ela somente sorri de fato apenas no meio da abertura. Até então ela se mantém triste e desolada. E mesmo quando a abertura apresenta suas partes fofas, basta prestar atenção na letra da música, com trechos que falam:
Vou me livrar dessa terrível escuridão e seguir em frente. Quando serei capaz de ver o futuro perdido aqui novamente? Vamos seguir nesse mundo quebrando as sombras que transbordam a ansiedade repetidas vezes. Ou até mesmo a música de encerramento, com frases como: "E certamente irá destruir um sonho desse mundo que corre à sua ruína. No caminho de um desejo egoísta como esse, haverá um amanhã passageiro?" Mas vamos considerar que você acabou pulando a abertura e o encerramento. Bem, basta olhar mais a fundo tudo que os 3 episódios nos apresentaram. O sonho que Madoka teve no início do anime, Kyubey, o gatinho incomum de olhos vermelhos, é bem assustador se você olhar uma segunda vez. Mami usa uma arma de fogo para lutar contra as witches. Não um cajado fofo, uma arma de fogo. Elas literalmente salvam uma pessoa que se jogou de um prédio no segundo episódio. Os desenhos da Madoka com os olhos negros e sem vida. Como elas falam sobre a morte e o suicídio de uma maneira bem casual. Todo o tempo a obra sabe que você não vai acreditar nelas, pois você entra com a sua inocência e pureza intactas, achando que nada de ruim vai acontecer, e que é apenas uma obra bobinha e leve. Então todo momento ela vai dando essas pistas, começando com pequenos detalhes e até chegando a esfregar elas na sua cara, onde no começo "que estranho, mas acho que não é nada demais", acaba se tornando "isso foi bem estranho, mas não é nada demais. Pelo menos eu espero." E se mesmo assim você se mantém puro e inocente como a Madoka, acha que as Magical Girls são incríveis como a Sayaka, ou tem um fio de esperança que tudo vai dar certo como a Mami, garanto que o horror das meninas foi o mesmo que o seu. Por isso que Madoka Mágica não é apenas uma obra, e sim uma experiência a ser vivida. E é incrível como o anime é muito corajoso nesse aspecto. Não só por misturar gêneros totalmente opostos um do outro, mas de esconder a real face dessa obra. Vivemos em um mundo da publicidade, e com frequência entramos em uma obra já sabendo boa parte, ou quase toda dela. E Madoka Mágica foi um dos raros exemplos que eu não sabia de nada. Eu realmente apertei o play do primeiro episódio sem saber o que eu iria assistir. E isso foi algo bem interessante. Quando terminei de assistir esse anime, sabia que tinha visto algo memorável, mas pelos motivos errados. Eu não fiquei animado ou maravilhado, mas sim vazio. Nem feliz ou triste, pensativo ou reflexivo. Vazio. Completamente vazio. Os meus sentimentos foram destruídos a cada episódio, onde fiquei por meia hora, sozinho, olhando para o horizonte em silêncio, sem saber o que fazer e quando esses sentimentos iriam voltar. Por isso que aviso mais uma vez, se a sua inocência e pureza ainda estiverem intactas, tome cuidado com Madoka Mágica. O quê? Você acha que está preparado para esse anime?